Sejam bem-vindos ao podcast Deus e Débora, o podcast das boas notícias. Hoje nós vamos falar sobre a verdade e a mentira. E para começar o podcast, eu separei aqui alguns versículos para a gente meditar juntos, porque a palavra de Deus ela é rica, e sempre que a gente se expõe a ela, nós não só se expondo, mas de coração aberto, nós aprendemos muito de Deus, porque a palavra de Deus é a sua própria voz. Olha só, lá em Provérbios 12, 22, nós encontramos: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Ou seja, Deus ama a verdade, mas Ele odeia a mentira. E aí, Débora, o que é mentira e o que é verdade? Eu não vou entrar no mérito filosófico, mas eu vou apenas definir de forma simples para a gente trazer a reflexão sobre essas duas palavras em nossas vidas. A mentira é o ato ou efeito de mentir. É um engano, é uma falsidade, é uma fraude. Ninguém gosta da mentira, né? Quando alguém mente para a gente fica triste. A mentira, ela destrói, isso é um fato. E a verdade, ela é a propriedade de estar conforme com os fatos ou a realidade. Então, eu costumo dizer que vamos imaginar que nós temos 10 pessoas, acontecer um evento ali, né, daquelas 10 pessoas, e há uma história. As 10 pessoas, elas vão contar como é que foi. Vamos dizer que vão surgir ali histórias falsas, né? Mas nós temos a convicção e temos a clareza que a verdade ali é só uma. Se acontecer um evento, nós entendemos que esse evento é a verdade, né? E o que não for verdade vai ser a mentira. Então a gente pode também concluir que a mentira, ela é a distorção da verdade. Se eu digo que a minha roupa aqui é lilás, essa é a verdade, porque é um fato, a minha roupa é lilás. Mas se alguém vai falar que minha roupa é de outra cor, é uma distorção da verdade, porque a verdade é que a minha roupa é lilás, certo? Então, por que eu estou trazendo essas duas palavras aqui? Para a gente refletir à luz da Bíblia Sagrada. Porque Jesus, em sua palavra, ele diz que eu sou a verdade. E é muito profundo isso. Quando a gente para meditar na palavra de Deus. E hoje, quando eu vou ler a Bíblia, quando eu vou olhar as palavras, e hoje eu tenho a clareza espiritual sobre as Escrituras Sagradas, eu medito profundamente nelas e eu te convido a fazer isso comigo hoje. Então, quando Jesus diz, eu sou a verdade, o caminho e a vida, poxa, se Jesus é a verdade, todas as demais coisas não são a verdade, porque só a verdade, porque somente a verdade, ela é só uma, não existe mais de uma verdade. E para a gente, se debruçar melhor aqui na palavra, eu separei uma passagem em João 8, 42, 47, que é uma conversa ali entre os fariseus e Jesus. Olha só, disse-lhe Jesus: se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Por que são incapazes de ouvir o que eu digo? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. Então, olha só, nesse verso aqui, 44, Jesus deixa bem claro, que o diabo, ele é o pai da mentira. Porque o diabo, ele sempre vai distorcer a verdade. Deus, ele é a verdade. Então, tudo que houver distorção, falsificação, fraude, ali está o diabo. E Jesus afirma aqui que ele é a verdade.
E aí existe aquela pergunta, né? Você crê em Jesus? Porque os fariseus aqui, eles não acreditavam em Jesus. Jesus afirmando, eu sou a verdade, porque foi o meu Pai que me enviou, eu sou o Filho de Deus, mas eles não acreditavam. E aí vem a questão da fé, né? Crer ou não crer? A Bíblia vai nos definir o que é fé. Olha só, lá em Hebreus, no capítulo 11, o verso 1 e o 3, diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Eu amo esse versículo, sabe por quê? Porque quando a gente está andando na rua, ou a gente começa a admirar, seja o céu, as coisas que são naturais, né? A natureza é impecável, a natureza é sem pecado. E quando nós olhamos para a natureza e olhamos para os animais, e o que podemos ver, como essas nuvens aqui, que estão aqui atrás, né? Tudo isso foi criado pelo poder de Deus, pela palavra dele. E aí, às vezes, a gente é até taxado como louco, né? Porque o crente, a pessoa que crê em Jesus é taxado como louco porque acredita num Deus. É Deus e Débora, eu vejo Débora, mas não vejo Deus. Mas Débora é a criação de Deus. O poder de Deus a gente não vê. Por isso que é pela fé. E eu sempre falo, a fé é para os corajosos. Por quê? Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Eu estou experimentando. Eu não vejo Deus, mas eu vejo tudo aquilo que Ele fez. Eu não vejo Deus, mas por crer na palavra dEle, crer em Jesus, que Ele é a verdade, o caminho e a vida, eu experimento a paz que Ele diz em sua palavra. Eu deixo a minha paz para vocês. Não é essa paz que o mundo dá, mas é a minha paz. Então, a fé, ela é o ingrediente principal. Sabe? Sem fé, você nunca vai chegar a Deus, porque você precisa crer. Você precisa crer. Então, se você não crer, não vai ter, não vai receber. Essa é a palavra. Débora, você está dizendo isso é da sua cabeça? Não é da minha cabeça, é a palavra de Deus e eu creio nela. Ela é a verdade, ela é a voz de Deus para a minha vida. Muitas pessoas vão dizer, Débora, então você só crê na Bíblia, você só crê nas escrituras sagradas, você não crê em mais nada. Olha só, é uma decisão. Se você decide crer na palavra de Deus, viva por ela. Porque se você viver por diversas vozes, pode ter certeza que você vai se perder. Não tem como você ir por vários caminhos e se encontrar. Por isso que Jesus é o caminho. Então ele é o caminho, ele é o destino final. É nele que nós vamos encontrar a vida eterna, o sentido da vida. Então eu decidi aumentar o volume da voz de Deus na minha vida. Como foi que você fez isso, Débora? Pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que traz essa base, essa rocha. Débora, então eu quero ter fé. Eu quero ter fé. Me ensine a ter fé. Eu lembro que no começo da minha caminhada, eu até tenho um diário. Eu tenho um diário que eu escrevo para Deus há 3 anos. Possivelmente isso vai se tornar um livro. Eu creio em nome de Jesus para alcançar vidas. E nesse meu diário, a primeira coisa que eu escrevo lá na primeira página é: Pai, eu quero fé. Eu quero fé. Porque eu não tenho fé. Sabe, eu duvidava de tudo. Se eu lia algo, será que é mesmo? Eu lembro que quando eu ia ao culto, numa igreja que eu congregava na época, eu olhava para o pastor e eu dizia, nossa, como ele fala com tanta convicção, né? Essa verdade é a verdade dele e as outras verdades, né? Porque essa é a verdade e as outras religiões não são a verdade. Olha só, a verdade é só uma. E a verdade, ela não é inventada. A verdade, ela é encontrada. Nós encontramos a verdade. E a verdade, ela é exclusiva, ela é única. Então, se muitas pessoas estão falando uma coisa, né? Tem muita gente falando várias coisas no mundo, várias teorias, várias crenças. Só uma é a verdade, basta encontrá-la. E aí, pela fé, nós cremos em Jesus Cristo. É pela fé que nós cremos nele. Débora, você vê Jesus, você vê Deus, Não, eu não vejo.
mas eu tenho convicção de que Ele habita em mim. Eu tenho convicção, porque hoje eu posso provar da alegria, eu posso provar da paz, eu posso provar da palavra. A própria palavra diz que aquele que crê, Jesus fala, aquele que crê falará em outras línguas. Então, falar em outras línguas está na Bíblia, eu li, eu falo em outras línguas, eu provo daquilo que o meu Pai deixou escrito para mim. Mas claro, se você não estiver disposto a crer na verdade, a verdade que é Jesus, é uma decisão, porque nós somos livres para crermos no que a gente achar que é interessante. Algumas pessoas vão crer nos próprios sentimentos, por exemplo. Eu era essa pessoa. Se eu acordava triste, né, ou se eu acordava sentindo alguma coisa, aquilo ali determinava o meu dia. E hoje eu entendo que os meus sentimentos fazem parte da minha alma, né, do meu histórico de vida, das experiências que eu passei, mas hoje eu decido viver pela palavra. Sabe por quê? Porque os sentimentos, eles passam, mas a palavra, ela permanece para sempre. A palavra de Deus me coloca num lugar de proteção e pode te colocar também num lugar de proteção que você não tem nem ideia. Mas se você quer ter ideia, basta apenas crer de todo o coração. Lá em Jeremias, acho que é em 29, no verso 13, Deus fala, né? Quando você me buscar de todo o coração, quando você me buscar de todo o coração, você vai me encontrar. Agora, se essa busca não é de todo o coração, não vai encontrar, porque Deus, ele sonda nossos corações, sabe? Deus, ele vê. A gente, às vezes, vive nossa vida, assim, vive achando que... É tipo assim, é como se a gente vivesse ao olhar das pessoas à nossa volta, né? E tem até, às vezes, alguns estabelecimentos que a gente vê lá, sorria, você está sendo filmado, né? Filmado por homens. Mas nós estamos sendo filmados todos os dias por Deus, porque Deus, ele está vendo tudo. Sabe, isso até traz um descanso sobre os nossos atos e também os atos errados dos outros, certo? Então, gente, é pela fé, entende? É pela fé. Se você decidir crer no seu coração que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio, que Ele morreu por nós, né? Que Ele é a própria redenção, e entender que Ele é o caminho, você vai receber tudo aquilo que a palavra de Deus diz que você pode receber através de Jesus, certo? Olha só, eu separei também aqui outra passagem que se encontra em João, no capítulo 14, do 1 ao 6. Olha só que lindo. Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Você crê? Se você crê, você recebe. É pela fé. Eu não tinha fé, então eu não recebia nada. Quando eu lembro da Débora de 3 anos atrás, eu não tinha fé. Nem um pouquinho. E assim, às vezes a gente não quer reconhecer que não tem fé. Reconhecer. Então eu não tinha fé, porque eu não experimentava o que eu experimento hoje. Hoje, né, eu sou a mesma Débora, digamos assim, as mesmas circunstâncias, as mesmas aflições vêm, porque as aflições vêm para todos nós. Se estamos num mundo que jaz do maligno, as aflições vão vir para todos. Então as aflições continuam vindo. Problema? Continuam vindo. Mas a diferença hoje é o que está dentro de mim. Sabe, eu nunca pensei que eu poderia acordar, pensar em Deus e dizer bom dia, Pai. Bom dia, Pai. Sabe? E saber que Deus me responde, saber que eu posso tê-lo a qualquer hora do meu dia, saber que eu carrego a vida eterna, saber que Deus me deu todas as ferramentas, sabe? A palavra de Deus, a palavra que Ele deixou para nós, contém todas as ferramentas para a gente vencer os dias ruins, sabe?
vencer os obstáculos que se levantam e ter a certeza, né, que estamos combatendo o bom combate da fé aqui na terra. E que vamos ter também um final com Cristo, com Deus, sabe? A palavra de Deus, ela nos coloca nesse lugar de proteção. Mas o que a gente faz no nosso dia? Eu sempre gosto de trazer essa reflexão. A voz de Deus é a voz mais alta que você está ouvindo? Porque se não é, você não vai experimentar. Deus está dizendo o tempo todo, eu estou com você, não tenha medo. Ei, eu estou com você, não tenha medo. Mas aí, na primeira circunstância que se levanta, aquela voz do jornal, ou aquela voz de alguém que falou algo que não é a voz do seu pai, ela tem um volume maior. Essa é a pergunta. Qual é a voz que está maior? Sabe qual é o volume maior que está dentro de você? E para isso, nós precisamos ter a consciência, sabe? Deus falou comigo, todos os dias a gente conversa. É muito bom conversar, sabe, com Deus, saber que Ele está ali. E conversar com Deus é saber quem Ele é. Não tem como você ter horas de conversa com alguém que você não sabe quem é Ele, quem é essa pessoa. Débora, eu quero conhecer a Deus. Então, se você quer conhecer a Deus, você precisa buscá-lo, conhecer o seu caráter. Conhecer, buscando nas Escrituras. Com seus olhos abertos, né, coração aberto, tudo aberto ali para receber. Porque Deus fala, se você me buscar de todo coração, você vai me encontrar. É muito simples. É muito simples. É pela fé. Eu vou buscar, eu quero provar e Deus se revela para você. Então é muito bom, sabe, você ter um pai que vai estar ali com você. E aí como é que você vai definir, né, o que é e o que não é a voz de Deus? Através da palavra. Porque imagina só, se a gente não tivesse a palavra de Deus, como é que ia ser isso? Porque talvez eu pudesse escutar meus sentimentos e eu não ia filtrar, hein? Não ia filtrar. Eu ia filtrar com o quê? Então a Bíblia Sagrada, ela nos traz essa segurança. Existem diversos assuntos na Bíblia, tem tanta coisa para aprender. É tão bom estudar a palavra de Deus, sabe? Então quando a gente cada vez que a gente vai lendo, vai estudando a palavra de Deus, vai descobrindo, e é tão incrível, você vai conhecendo o caráter de Deus. Vai entendendo que muitas coisas que são ditas por aí, até músicas, não estão corretas com a palavra. Então você vai conhecendo a Deus. E conhecendo a Ele, você vai começando a ouvir nitidamente a sua voz. Sabe? E você pode passar o dia inteiro conversando com seu pai. Eu converso com alguns amigos meus sobre a questão a gente fala muito em ter um devocional, né? Tipo, eu tenho um momento no meu dia que é um devocional que eu tenho ali com Deus. Eu tiro uma hora do meu dia para estudar a palavra e tal. Isso é muito bom. Mas olha só, não resume o teu relacionamento com Deus apenas ali no devocional, que também é super importante, né? A Bíblia fala que pra gente trancar a porta do nosso quarto e ali em secreto a gente conversar com o nosso Pai. Mas você entender que Ele está em todo momento com você. Porque Deus está aqui comigo agora, mas não está comigo no meu carro. Ou não está comigo quando eu vou dormir. Ou não está comigo quando eu vou comer. Ou não está comigo quando eu estou com alguém. Então Deus está conosco o tempo todo. E ter essa consciência da presença de Deus, ter consciência da voz de Deus, muda nossas vidas. Sabe? O medo vai embora. A ansiedade vai embora. A tristeza. Tudo que é ruim vai embora. Porque quando Ele chega, quando você tem consciência que Ele está com você, quando você tem consciência que é a voz dele que dita o seu caminho, sabe? As outras vozes se apagam. Essa é a verdade, sabe? Muitas coisas vão ser ditas por aí. E é uma escolha sua, é uma escolha nossa. Minha missão aqui é falar, é anunciar a verdade que eu carrego. A verdade que é Cristo, Ele é a verdade. Você vai dizer pra mim, não, Débora, a verdade é isso aqui, a verdade é aquilo ali. Ok, é o seu pensamento. E é tão interessante que por mais que outras pessoas pensem assim, Débora, tudo isso aí que você vive não é a verdade. Ou que as pessoas fiquem com raiva, ou qualquer pensamento contraditório sobre a verdade de Cristo em mim, não vai mudar a verdade, sabe? A verdade não muda porque as pessoas não aceitam ela. Entende? Assim como a nossa fé não pode mudar, porque as outras pessoas vão dizer. Se porventura alguém chegar para você e falar, olha, esse teu Deus não existe, isso que você está lendo é uma mentira.
sabe, isso bater em você, é porque você precisa reavaliar. Então, muitas pessoas vão dizer várias coisas, mas eu provo da palavra de Deus. Então, se eu posso dar um conselho a você, é que você prove dessa palavra, que você experimente essa palavra, que você se dê a oportunidade. Hoje eu oro e converso com Deus e falo para Ele: Pai, que privilégio, sabe? É um privilégio, a palavra é essa. É um privilégio te conhecer, é um privilégio ter acesso, ter olhos espirituais para ver, ter ouvidos espirituais para ouvir, ter discernimento sobre o mundo, ter discernimento sobre a minha vida, saber quem eu sou. Hoje eu sei quem eu sou. Antes eu não sabia. Na verdade, eu imitava outras pessoas, sabe? Deus não fez cópias. Deus fez cada um único com um propósito, desde o ventre da minha mãe. Quando eu estava sendo formada no ventre da minha mãe, quando você estava sendo formado no ventre da sua mãe, a formação de um bebê, né? Os ossos sendo formados, aquela coisa maravilhosa que eu acho algo sobrenatural, é a formação de um bebê no ventre de uma mulher. Ali, Deus já tinha um propósito estabelecido para você. É incrível, não é? Então Deus, Ele sabe de todas as coisas, sabe? E quando nós permitimos, porque Deus, Ele é educado, nós permitimos que Ele entre, porque Ele fala isso, que estou à porta e bato. Então, se você quer abrir essa porta e quer deixar Ele entrar e de coração recebê-lo, você vai experimentar, você vai provar, sabe? Quando você se abrir de todo coração, quando você pela fé decidir crer. E aí a fé, é importante a gente mencionar também esse versículo que mudou bastante a minha vida, que está lá em Romanos 10:17. Consequentemente, né, vai ler, você pode ler o contexto todo, lê o contexto todo, viu? Isso mudou minha vida também, ficar lendo só um versículo solto não é legal não, pode interpretar errado. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ou seja, a fé vem por ouvir, é ouvindo. Mas eu creio, sabe, que não é ouvindo, como a gente fala assim, escuta por aqui, sai por aqui, não. É você ouvir de verdade. Ouvir. Começa a ouvir a palavra, começa a buscar. E de fato, sabe, cada vez que eu leio mais a palavra, é um alimento, sabe? A palavra de Deus é um alimento que gera fé dentro de mim. Cada vez que eu leio, cada vez que eu escuto e cada vez que eu confesso, ela é estabelecida dentro de mim. A palavra de Deus, ela é viva. A Bíblia diz, ela é viva e eficaz. Uma palavra que é viva. Então deve ter palavras por aí que não têm vida, concorda? Mas a palavra de Deus, ela é viva. E ela muda nossas vidas. Se crermos. A condição é somente essa. É pela fé. Sabe, a gente não precisa fazer algum esforço para merecer o amor de Deus, porque Ele já nos amou. Sabe, Deus já nos amou. Essa é a graça de Deus. Às vezes a gente fica querendo fazer algo para merecer o amor de outras pessoas, sabe? Tipo assim, pelo mérito, a gente precisa sempre fazer algo para ter a aprovação de alguém, para ter o amor de alguém, mas com Deus não é assim. Eu acho que é por isso que é difícil às vezes da gente receber o amor de Deus, sabe? A graça de Deus é esse amor, sabe? Quando nós não merecíamos, Ele nos amou. Simplesmente nos amou. Ele não esperou a gente fazer algo. Ele simplesmente nos amou e essa é a graça. Então, quando nós recebemos essa graça e recebemos o amor de Deus, Deus, Ele entregou o seu único filho, sabe? Entregar o único filho por toda a humanidade. É muito amor. Eu não sei por que as pessoas comparam Deus com, né, um velho barbudo, carrasca, castiga, aquela coisa toda robusta, sabe? Isso não combina com alguém que entregou seu próprio filho, sabe? Para nos redimir, para nos salvar desse mundo. Porque é nítido e inquestionável que esse mundo tem maldade. A cada esquina você vai escutar alguém falando algo ruim, algo destrutivo, notícias ruins. Mas a notícia boa
são as boas novas de Cristo. É o Evangelho, é a palavra de Deus. Jesus é a nossa salvação. E eu preciso anunciar as boas novas do nosso Pai, para que você possa gerar fé dentro de você, para que você possa encontrar a verdade, encontrar o caminho, encontrar a vida, descansar na plenitude do conhecimento de Deus, porque não há nada maior. Minha oração ultimamente tem sido: Senhor, graças te dou porque hoje eu sou rica, hoje eu tenho a vida eterna, hoje eu te encontrei. Sabe, eu amo a minha família, amo meu esposo, amo a minha filha, minha mãe, eu amo todos. Mas eu só amo porque primeiro eu encontrei o amor em Deus. Foi recebendo o amor dele que eu aprendi a amar o próximo. Foi recebendo a graça de Deus que eu aprendi a amar as pessoas. E a me amar também, né? Porque Deus é amor, né? Deus não é morte, Deus não é destruição, Deus é amor, Deus é vida, Deus é comunhão, Deus é alegria, sabe? Há algumas distorções por aí de quem é Deus, mas por isso que eu falo, busque conhecê-lo. A Bíblia fala, examine as Escrituras, sabe? Jesus falou uma vez que nós erramos porque não conhecemos as Escrituras, nem o poder de Deus. Não deixe ser enganado, sabe? A mentira está por aí. O pai da mentira também está por aí, para distorcer toda a verdade. Para distorcer toda a verdade. E qual é a verdade? Você já descobriu? A verdade é Cristo. É Ele que é o sentido de nossas vidas. E Ele vem nos buscar, porque a história continua, o tempo está passando, né? Vamos viver ainda os últimos capítulos, e para isso nós precisamos crer naquele que enviou o seu Filho, crer no seu amor, porque é o amor de Deus que nos cura, é o amor de Deus que nos salva, o amor de Deus é a sua graça sobre nós, sabe? Nós precisamos urgentemente mudar a rota, precisamos ter consciência dos nossos atos, consciência do que andamos fazendo, consciência para poder encontrar, sabe? Para poder buscar de todo o coração encontrar a Deus. O objetivo maior do podcast Deus e Débora, e é uma grande responsabilidade, viu? Pense. É uma grande responsabilidade vir aqui falar, porque não tem como eu falar de algo que eu não vivo, entende? E o grande objetivo desse podcast, desse projeto que Deus me confiou, é anunciar as boas novas, né? É trazer a palavra, e cada vez eu peço a Deus que me ensine, que me mostre, para eu passar a pura palavra, sabe? Sem distorções, porque é a verdade de Deus, eu preciso falar ela de forma pura e de forma responsável, entendendo que é Ele que coloca em meu coração, né, as palavras que eu preciso dizer para que você seja alcançado pela palavra que muda nossas vidas, pela palavra poderosa de Deus. Essa é a palavra que nós precisamos ler, que nós precisamos meditar, que nós precisamos viver. A palavra de Deus, ela é viva, nós precisamos vivê-la. Se você lê a Bíblia, se você lê as Escrituras Sagradas, e você apenas lê e não pratica, e não vive, nada vai acontecer. Tem pessoas que têm só letra dentro da mente. É só a letra. E só a letra não tem poder. Nós precisamos ler e pela fé receber. Antes eu orava ao Senhor e eu pedia paz. E aí quando eu fui ler, né, ter o entendimento e o conhecimento da palavra de Deus, eu vi que Jesus já me deu a paz. Ou seja, eu só não estava provando porque eu não estava crendo. Entende? Então é uma decisão. Você vai olhar para um cenário e você vai dizer, eu acredito nisso. Ou mesmo que você diga assim, não, eu não acredito nisso. Eu não acredito em nada. Não acredito em nada. Pronto, essa é a sua crença, ou nada. Porque nós precisamos acreditar, né, em algo. Se você não crer em Deus, em Cristo, você vai crer em outras coisas. E eu estou aqui para anunciar que Cristo é a verdade e que Ele é o caminho. Experimente, se abra para conhecer esse Deus maravilhoso e prove dessa palavra linda, sabe?
Se eu pudesse, eu pegava assim a vida eterna que dizia, pegue pra você. Só que a gente não pode impor isso a ninguém. Não podemos. Não podemos. Isso não é certo. Quando eu decidi receber Jesus na minha vida, eu recebi porque eu quis. E tem até uma frase que eu estava assistindo hoje um vídeo do Esdras Savioli, do canal Vai na Bíblia. Foi um canal que me edificou muito no início da minha jornada de fé. E ele fala assim, no finalzinho do vídeo, ele diz assim, nem mesmo as provas mais evidentes podem convencer quem não está disposto a acreditar. Então assim, Jesus, por exemplo, Jesus ele realizou diversos milagres e sinais. Morto ressuscitando, né? Multiplicação de pães, leprosos sendo curados. Quantos sinais Jesus operou ali diante dos olhos de muitos? E você acha que todos creram? Não. Os fariseus, como eu li aqui, né? Eles não acreditavam em Jesus. Né? Não acreditavam em Jesus. Então, por mais que você veja, por mais que você assista esse podcast, você não decide crer, é uma opção sua, é uma decisão livremente sua. Mas eu não posso deixar de anunciar as boas novas de Deus e de Jesus Cristo. Bom, gente, eu acho que ficamos por aqui com mais uma palavra, né, do podcast Deus e Débora. Não esqueça, busque, invista. Sabe, vale a pena, você não vai se arrepender. Encontrar a verdade e entendê-la, sabe, de todo coração, para que você prove a plenitude de Deus na sua vida. O podcast Deus e Débora fica por aqui e até a próxima, se Deus quiser.